Bom dia, muito bom dia para você que a partir de agora acompanha a edição do ISN News desta segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Nesta edição, grupo terrorista que pretendia atacar nas eleições no Brasil tinha a planta do Palácio do Planalto e receitas de explosivos. O Brasil registrou 62,9 milhões de empregos com registro em carteira em junho, 14,3 milhões desses empregos são no setor público. E o relatório do Observatório Brasileiro das Desigualdades mostra que o 1% mais rico do país passou de 30,2 vezes mais ricos do que os 50% mais pobres em 2024 para 31 vezes e meia em 2025. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz que 5 milhões de pessoas já têm CPFs bloqueados para apostas em bets, ou por receber benefícios sociais do governo, ou por ter entrado no programa de dívidas, de parcelamento de dívidas do Desenrola, ou então voluntariamente se bloquearam para apostar e evitar o vício. Tudo isso e muito mais na edição de hoje, com comentários, análises das notícias, pelo advogado Marcelo Marsaioli. Bom dia, Marcelo. Muito bom dia aos nossos ouvintes. E do também advogado Rodrigo Julião. Bom dia, Rodrigo. Muito bom dia, Paulo, nosso querido amigo Marcelo Marsaioli, nossos ouvintes, nossos telespectadores. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. Na operação da mesa de áudio, Felipe Faustino, e na operação da mesa de vídeo, Gustavo Silva, acumulando hoje a produção do ISN News. Marcelo, a China inaugura o primeiro parque industrial zero carbono. Até agora, Estados Unidos e China, os Estados Unidos, por não participar do Acordo de Paris, por evitar participar de metas internacionais de redução de emissão de carbono, não se interessaram por esse assunto e são acusados de muito poluidores juntamente com a China. Só que a China inaugura o primeiro parque industrial zero carbono, Marcelo. Então, eu acho que a gente cada vez mais vai ouvir China inaugura o primeiro. Guarda essa frase, só vai mudar o que vem depois, né? Porque é impressionante. Eu tenho uns advogados que trabalham comigo, ele foi pra China agora. Ele pediu, aliás, a noiva na muralha da China. Aí eu falei pra ele, cara, essa foi criativa, né? Pedi em casamento na muralha da China. E ele é decassegue, né, Paulo? Ele é descendente japonês, então ele vai muito pro Japão. Ele falou assim, eu fiquei impressionado, como eu tive a impressão que o Japão parou no ano de 2010, quando ele teve a explosão dele tecnológica, e a China andou. Porque comparando os dois países, a China está numa crescente tecnológica impressionante. Esse parque, que na verdade é na Mongólia, né, esse parque zero carbono, aí, parque tem um termo em inglês, net zero, acho que é isso. Enfim, ele é focado na produção justamente de energia, de equipamentos para energia eólica e baterias, né? E é um modelo que está sendo proposto para expansão mundial, inclusive para o Brasil. Então a gente tem que olhar com bastante atenção. É net zero que chama, net zero. É isso que chama o zero carbono. Então esse parque, né? Ele tem uma gigante por trás, a Envision, e a Envision é um símbolo. A China tem usado ela como um símbolo para, vamos usar a palavra descarbonização, é um bom termo, para esses setores produtivos que são mais intensos. Então, na verdade, ela está produzindo coisas para a energia limpa. E para fazer essa mescla entre as duas energias e para o futuro a gente ter, de repente, uma matriz energética muito mais limpa. É a mesma coisa das células fotovoltaicas que estão ganhando cada vez mais, a energia solar que está ganhando cada vez mais força aqui, inclusive no Summit da Construção, que vai acontecer em breve aqui na Baixada Santista. A AEAS, da qual você faz parte há muitos e muitos séculos, né? A AEAS já existe desde a Inquisição, a gente sabe, o Paulo já era presidente, então 500 anos atrás. A AEAS, o presidente André de Faz, eles vão participar também disso, justamente falando da proposta
de maneira propositiva para que condomínios, imóveis, comércios passem a usar células fotovoltaicas. Então, a AEAS, que o Marcelo cita, é a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, que completa 90 anos em outubro, não 500, como ele com exagero falou, né? Mas completa 90 em outubro. E realmente está empenhada nessa transição para energias mais limpas, como quase todas as pessoas com mais consciência hoje estão empenhadas. A China inaugura esse parque industrial zero carbono, é o primeiro do mundo, e a China está na frente nisso, né? Porque você vê que os veículos elétricos chineses tomaram a dianteira no mercado, né, Rodrigo? Sem dúvida. Só está com dificuldade de entrar nos Estados Unidos, né, Paulo? Que tem uma barreira enorme americana, justamente por causa dessa guerra econômica que existe nas potências mundiais. Mas, assim, esse assunto, essa pauta meio ambiente, é a pauta do século, né? Todo ano a gente tem uma preocupação muito grande por causa dos efeitos climáticos. E a China, mais uma vez, vem saindo na frente. Ela teve um desenvolvimento aí nas últimas décadas enorme, impressionante. E agora, o que chama atenção, Paulo, que essa pauta que é voltada num primeiro momento para energia limpa, eu enxergo também que num segundo momento ela tem um cunho econômico, uma guerra econômica da exploração limpa da energia no futuro. Então, quando a gente vê, por exemplo, a China investindo nesse momento em CO0, né, que fala lá na questão ambiental, no pano de fundo tem uma questão econômica muito forte, porque a questão da energia limpa, que é atualmente um cenário muito grande, principalmente aqui no Brasil, a gente viu o aumento do número de carros, né? E em outras situações, principalmente na indústria também. Então, assim, é uma pauta que agora a China está vindo para o plano do meio ambiente, que é uma questão muito discutida por causa dos efeitos climáticos no mundo inteiro, mas tem um pano de fundo de uma guerra econômica, com certeza, num futuro bastante próximo. Agora, Marcelo, o desenvolvimento da sociedade humana, né, da humanidade, nos 150, 160 anos de petróleo, é vertiginoso. A gente está prestes a abandonar esse modelo, inclusive porque o petróleo, o final do petróleo, tem data marcada. Uma hora vai acabar o petróleo, né? Sim, se a gente não pensar a gente tem que pensar nos próximos 100 anos já, né, Paulo? Então, a matriz petrolífera, ela realmente vai acabar. Mesmo os grandes polos aí, como, por exemplo, vamos ao Texas de exemplo, né? O Texas é um produtor de petróleo imenso. Os poços de petróleo já estão escassos, já estão mais escassos, né? Ainda tem petróleo, mas vai ter... É daqui 5 anos? Não é. Mas em algumas décadas a gente já não vai ter essa commodity, né? O Oriente Médio já vai mudar. A mudança geopolítica vai ser muito interessante. Porque qual é a grande importância do Oriente Médio hoje? Petróleo. O petróleo acabou, o que será do Oriente Médio? O que sustenta a Venezuela? Então, o que será dessas matrizes? O que eles vão viver? Então, a gente vai ter uma mudança geopolítica muito grande no mundo. E sai na frente aquele que, claro, olhar para isso para o futuro. Então, assim, como a gente já fala há muitas décadas de dessalinização do oceano, se a gente pode usar isso como fonte de água, já existe, claro, tecnologia, mas é cara demais para isso ainda. A gente precisa olhar para essa tecnologia de solar, de eólica, os mesmos combustíveis verdes, né? O biodiesel, a gente tem as matrizes verdes de energia, que são bem mais renováveis e são bem mais sustentáveis. Eu acho que sustentabilidade é a palavra não do futuro, é a palavra do presente. O que a gente vai conseguir manter daqui em diante? É isso. As quantidades de lixo, as quantidades de emissão de gases na atmosfera chegaram num nível com quase 9 bilhões de pessoas no mundo, né? Chegaram num nível insuportável. As mudanças climáticas estão aí e a pauta hoje é das cidades resilientes, né? As mudanças vieram, você precisa se adaptar a elas. Rodrigo, o grupo terrorista que pretendia atacar nas eleições, quando a gente ouve falar de terrorismo no Brasil, a gente não leva muito a sério, a gente não tem essa tradição nos últimos 60 anos no Brasil, né? O terrorismo que existiu durante a ditadura militar foi erradicado, a democracia foi instalada de novo no final da década de 80 e a gente nunca mais ouviu falar de terrorismo.
Na eleição de 2022, teve um sujeito que queria explodir um ônibus numa ponte, lá perto do aeroporto de Brasília, foi considerado terrorismo, né? Mas a polícia de Brasília, na semana passada, identificou um grupo de 50 pessoas, de 600 pessoas no Telegram, um de 46 mais restrito, com planos terroristas mesmo, que incluíam o desenho arquitetônico, né, a planta do Palácio do Planalto e receitas para a fabricação de explosivos. Eu vi essa matéria, chama bastante atenção, justamente, né, Paulo, como você falou, o brasileiro não está acostumado com esse tipo de notícia, né, parece que é algo muito distante, mas você vê agora com a questão das redes sociais, da informática, da comunicação, como é muito mais fácil o desenvolvimento desse tipo de atividade por determinadas pessoas e também a fiscalização por parte dos órgãos públicos. Você vê que a polícia conseguiu chegar por causa do Telegram, que é considerado um dos mais seguros em questão de privacidade nas mensagens, né? Então, e tivemos aí, infelizmente, essa notícia que beirou a eleição de 2022. Agora, por outro lado, é importante lembrar, Paulo, que num país como o nosso, democrático, eu acho que é válido todo tipo de oposição, forte, discussão. Agora, quando passa do extremismo e chega para essa questão de violência, de bomba, não, é inaceitável. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tem que apurar devidamente os fatos, a investigação tem que prosseguir e, é claro, se tiver algum tipo de pessoa envolvida mesmo nesse tipo de atividade, tem que ter condenação e severa. Marcelo, o grupo de Telegram que a Polícia de Brasília identificou, a figura do grupo era uma fotografia do ditador alemão Adolf Hitler. A gente não leva a sério porque a gente acha o Brasil tão tupiniquim, a gente é tão... um grupo desse precisa ser tão organizado, tão estruturado, tão sério, que a gente fala assim, no Brasil não vai dar certo. E vão dar um jeitinho mesmo dentro do grupo para fazer alguma coisa errada. Mas o que impressiona, Paulo, era um grupo de 600 integrantes. 600, cara. 600 pessoas discutindo matança, desordem, caos. Tiro, né? Porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Não tem outra pauta. Ninguém vai falar... Se bem que hoje fala do jogo do Santos, é meio tiro e porrada e bomba, né? Daria certo no grupo, mas... E desses 600, um outro grupo dentro do grupo radical de 46, esses recrutando gente para matar. Perguntando, você estaria disposto a matar? E então um negócio muito preocupante. Aí as plantas baixas dos imóveis de Brasília. Eles tinham as plantas, né? Os americanos chamam de blueprints, né? As plantas azuis são aquelas a planta interna, Rodrigo. A planta de arquitetura que está registrada na prefeitura é a planta original. Eles tinham tudo isso, irmãos. Para poder botar bomba, para fabricar coquetel molotov, bomba. É um negócio impressionante. Foram achadas as evidências, né? Agora parou de ser achismo isso. Agora, misturar isso aqui com o 8 de janeiro, é isso que a gente precisa fazer aqui, uma separação. Esses caras também estariam lá, mas porque você vai falar... alguém vai falar que isso é dos bolsonaristas. Não, isso é do ser humano. O grupo neonazista existe fartamente hoje ainda na Alemanha, na Europa, no leste europeu existe grupo de esquerda radical também. Então, assim, isso aqui não tem nada a ver com direita e esquerda, isso tem a ver com gente que é inconformado com o sistema e acha que criando esse tipo de caos violento, você manda recado. E por que chama terrorismo? Da onde vem o termo terrorismo? De terror. Por que terror? Porque através de ações violentíssimas, você tenta convencer as pessoas daquilo que você acredita. Você é fundamentalista. Então você mata, você explode para convencer as pessoas. Olha, é bom vocês começarem a olhar para o que eu acho. É bom vocês começarem a seguir o que eu falo. Senão eu vou fazer mais isso. Isso é o terror. Isso é o terrorismo. Por isso que eu gosto muito da frase do Ronald Reagan, quando ele usava, que hoje virou uma frase do mundo empresarial: não negociamos com terroristas, né? Porque isso quer dizer, quando a gente brinca, o cara chega lá no escritório do Julião, chega no meu escritório e fala assim: pô, doutor, o cara do outro lado tá me ameaçando, o senhor precisa conversar. E eu falo: não negociamos com terroristas, eu negocio com o direito, mas com terroristas não. Agora, embora o Brasil não esteja acostumado com esse tipo de coisa,
nesses últimos anos, a gente viu o julgamento daqueles militares kids pretos, né, que fizeram um planejamento para assassinar o presidente Lula antes dele tomar posse no início de 2023, foram condenados por isso, né? Eles falaram, não, era só uma possibilidade, mas imprimiram, né, ao planejamento do assassinato do Lula, né? Uma questão também que o Marcelo comentou aqui, que chama atenção, Paulo, quando o Marcelo comentou, olha, o que chama atenção são 600 integrantes no grupo. Daí eu falei assim, mas peraí, eu tenho um monte de grupo aqui do WhatsApp que me colocaram e eu nunca falei nada. Porque você entra, te colocam no grupo, não porque você pediu para participar. Né? Então assim, eu vou começar a sair de tudo que é grupo, porque eu não sei o que estão falando lá dentro. Em época de eleição, então, cria um grupo de tudo que é lado, de tudo que é partido e começa a colocar todos os conhecidos. Daí você às vezes está participando, daí chega lá, pô, às vezes você tá num bar, você já ouviu falar, não, tem que acabar com o Supremo é uma vergonha pro país. Daí eu fico escutando aquilo, pô, o Supremo tem uma importância enorme pro país e pra democracia. Mas tudo bem. Daí o cara fala isso num grupo desse que eventualmente tá, né? Pode ser encarado como, eventualmente, o terrorismo. Então, assim, mas as 8 pessoas investigadas estavam com assuntos e organizações presos. Né? Mas quando o Marcelo falou 600 integrantes, eu não acredito que sejam 600 pessoas voltadas a isso. Porque eu acho que criam esses grupos e começam a colocar todo mundo de fora. E muita gente pode ter nunca nem visto uma notícia. Num tipo de grupo desse, as pessoas vão evitar incluir gente que não tem nada a ver por causa da denúncia, né? E por causa da sensibilidade das informações. Então, mas ele falar tem de terrorismo, né? Eles então, mas o Rodrigo Julião tem razão. Ele tem. É importante cada um de nós tomar cuidado com os grupos em que o nosso nome é incluído. Eu vou te dar um exemplo. Eu participava de um grupo e a gente tava falando de, olha, quem pode se candidatar a um cargo e tudo, e veio um cara e falou assim, pois eu acho que tem que ser hétero. Quando ele falou isso, eu mandei no privado e falei presta atenção que você tá prestes a cometer um crime. Eu falei assim pra ele, presta atenção, apaga o que você escreveu que você tá prestes a cometer um crime. Você pode achar que tá seguro num grupo, mas o que você vai escrever a seguir, eu já imagino que seja, é crime. E aí eu saí do grupo. Porque eu falei assim, qual que é o problema? E o Julião chamou a atenção para um negócio mega importante. Quando você é conivente com aquilo, o Julião foi presidente de OAB. Eu tive cargos numa ONG muito expressiva, que é o Rotary, do ponto de vista mundial. Como é que nós vamos usar de desculpa que a gente está num grupo em que se prega, de repente, ódio, terrorismo, e às vezes você nem crime, lê as mensagens. E porque você não lê, mas você tá ali assistindo. E aí vão dizer o seguinte, você é omisso. Ou você é conivente, pior, né? Então todo mundo traga a gente para grupo de WhatsApp, mas a gente precisa prestar atenção pelo menos qual é o mote. Né? Pelo menos no mote, né? Aquela descrição do grupo, pelo menos para entender do que é o grupo. Se é um grupo de condomínio, de vez em quando um xinga o outro, acontece. Agora, você tá num grupo dedicado a extremismo, não tem desculpa depois de falar, não sabia do que era o grupo. E no Telegram, o Telegram não é o WhatsApp, né? O Telegram, assim, quando alguém te arrasta para alguma coisa, o Telegram é mais clandestino, a gente sabe disso. O rastreio é muito mais difícil e é o caminho utilizado, inclusive, para pessoas que têm porta para dark web. Mas foi por onde foi desmascarada a ligação do Ministério Público com os juízes na Operação Lava Jato, né? Foi por grupos de mensagens do Telegram também, né? Mas olha como é engraçado, né, Marcelo? Você olha assim, vai que nem o Telegram. Eu tenho conta no Telegram e não uso. Há mais de 2 ou 3 anos, usei 2, 3 vezes para ver e me familiarizei mais com o WhatsApp. Então tenho o costume de entrar no WhatsApp. Agora, eu posso estar em alguns grupos lá que eu não sei nem que eu tô dentro, porque eu não uso, eu não entro. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão de rede social. É importante esse alerta do Julião, tomar cuidado com os grupos de redes sociais em que a gente é incluído. Julião, tem uma matéria interessante. Na semana passada, o Supremo determinou que 7 tribunais de justiça devolvessem penduricários de juízes que foram pagos contrariando determinação do próprio Supremo. É a primeira vez que se determina uma devolução desse tipo, não é? Que, inclusive, é uma devolução
de operacionalização muito complexa, né? Sem dúvida, Paulo. Assim, o ineditismo da questão da devolução vindo do Poder Judiciário causou surpresa, mas não ocorreu ainda a devolução, né? Vai ter aí a possibilidade no âmbito administrativo de devolução voluntária ou não, porque, queira ou não queira, foi recebido de boa fé, pago pelo Estado, então a pessoa pode falar, isso é verba alimentar, eu já gastei, estava endividado, paguei minhas dívidas e acabar não devolvendo esse dinheiro. O que o Supremo vai determinar daqui para frente, acho que merece bastante atenção. O que chama atenção é que quando a gente fala assim, penduricalhos, né? Teve desembargador no Maranhão que recebeu mais de 3 milhões de reais. Então, assim, isso não é penduricalho, né, Marcelo? Você fala penduricalho. Passou um pouco no teto. Desse. No Rio de Janeiro, mais de 100 desembargadores ganhando acima de 100 mil reais. E o teto é inferior a isso. Ninguém está aqui para discutir a valorização ou não do trabalho do Poder Judiciário. Pelo contrário, eu sempre fui favorável que todas as instituições sejam fortalecidas e devidamente valorizadas. O que nós estamos falando aqui é que existe um teto constitucional, né? E o que não é possível é que o cidadão comum tenha que, por muitas vezes, cumprir esse teto e aquelas pessoas que interpretam a aplicação do texto da Constituição Federal fiquem fora isentas disso. Tá? Então isso é inaceitável. Ou muda o teto, eu já falei aqui, aumenta o teto, não tem problema nenhum. Passa o teto para 200 mil, para 250, para 80. Agora, normaliza, né? Normatiza. Agora, você ter uma questão onde quem vai interpretar a aplicação da norma, que é constitucional expressa, né? Para ele não chega e ele vem receber. Então, assim, o Supremo pensou de forma acertada, pediu a devolução dos valores, mas eu não sei se teremos a efetividade dessa decisão nesse primeiro momento. E, inclusive, na decisão está sujeito, eventualmente, a processos administrativos contra essas pessoas, porque você tem que justificar o motivo. Aí, quando você fala penduricalhos, passou do teto constitucional, um teto que não chega a 50 mil, passou 60, 70, já está errado. 3 milhões de reais, Paulo. Então, assim, tem que ter uma justificativa e penso eu que a devolução também é correta. São 6 estados, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e mais o Distrito Federal. Então, são 7 tribunais afetados por essa decisão. O que mostra, ao contrário do que se pensa, que a questão não é de região do país. A gente tem tribunal em tudo que é lugar aqui. Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul, né? E Sudeste. O Rio de Janeiro premiou o Sudeste, sendo o único estado do Sudeste que tem isso aqui também. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e aí nós que somos advogados, há quanto tempo a gente não esperava isso? Há quanto tempo a gente não bate e reclama disso? Ironicamente, os ministros que a gente mais reclama hoje do STF foram os que determinaram isso. Mas aí eles não se aplicam. Então. O teto é 46 mil, para as pessoas entenderem. Né? O teto é 46 mil. O que o Supremo determinou nessa decisão agora, ele fixou como 35% o limite que um magistrado poderia ganhar como adicionais penduricários, ou seja, mais uns 15, 16 mil. Tá? Na semana passada, a advogada Renata Reis aqui, ela falou que penduricário é um termo pejorativo e que o Julião acha o contrário, que é um termo que é suave para designar o volume da verba. O certo seria a verba indenizatória. Né? E aí o Supremo, além desses 35%, também criou os 35% a mais sobre o topo de carreira, que é a antiguidade. Né? Então, no final das contas, no auge da carreira, um desembargador, um ministro, um magistrado poderia ganhar até 32 mil reais, além dos 46 mil. O teto então, mais 70%. Isso. Então vamos supor que ele está com 30 anos de carreira, ele está ganhando 70 mil. Tudo bem, foi 30 anos trabalhando aí, apesar de no setor privado você não acumular nada pelo tempo de carreira. Mas, tudo bem. Agora, foram encontrados salários nesses 7 tribunais de 495 mil reais mensais. 6 milhões de reais por ano. Então, 495. A gente está falando aí de 10 vezes o valor do teto. Então, se você me permite, tem o nome dos penduricários na lista da decisão. Eu vou ler aqui. São muito curtinhos, mas são 15. Auxílio assistência pré-escolar e licença compensatória. Licença compensatória, difícil acesso, vai entender. Turma recursal, porque está trabalhando também no julgamento de recursos. Diferença, gratificação, se for diretor de fórum. Gratificação de mesa diretora. Auxílio mudança, auxílio doação, 20% final carreira,
gratificação indenizatória, função administrativa, gratificação acúmulo distribuição, acúmulo distrital, gratificação grupo de metas, gratificação coordenações especiais e, por fim, gratificação se for presidente, vice-presidente ou corregedor do órgão. Esses são os que o Supremo permite? Essa foi a lista de verbas que ele entende irregulares. E auxílio moradia, auxílio paletó, esses auxílio seriam educação? As regulares, regularmente comprovadas, assim como o tempo de serviço que eles fixaram agora 35% como limite. O problema é que as verbas não estavam sendo nem comprovadas. Elas estavam sendo pagas meio que aleatoriamente. Então, você imagina o quanto dá para enxugar? O quanto dá para economizar uma brincadeira dessa? E eu sempre falo isso. Quantas escolas e policlínicas dá para construir por mês com isso? Agora, a gente vê que na prática realmente não é obedecido. O juiz que foi essa semana passada, afastado, né, porque acendeu cigarro com maçarico na audiência virtual, bebeu vinho na garrafa, Milton Lívio Lemos Salles, né? O olerite dele foi de R$83 mil, que já é superior ao teto 46 mais 70%. O ISN News para o primeiro intervalo, fica com a gente porque a volta é bem rapidinha mesmo. A Carpodonto é uma clínica odontológica que há mais de 20 anos transforma vidas através dos sorrisos. Com uma estrutura física linda, moderna e muito bem localizada em Francisco Bernardino, a Carpodonto devolve estética, mastigação, autoestima e segurança para pacientes de todas as idades, de Juiz de Fora, região ou que vem de longe, para viver essa transformação com toda a modernidade, acolhimento e atendimento humanizado que só na Carpodonto você encontra. Entre no universo mais divertido e monstruosamente engraçado da televisão. Você ouviu isso, Herman? Os Monstros. A série que traz risadas e caos aqui na ISTV. Junte-se à família Monstro para momentos de comédia e diversão que vão alegrar o seu dia. Dê risadas garantidas e situações hilariantes. Ele parece um pinguim alto, não parece? Os Monstros têm tudo. Essa série clássica continua a conquistar corações com seu humor atemporal. Isso ainda está bom. Não perca essa oportunidade única de se divertir. Ria alto com Os Monstros. Uma comédia que nunca sai de moda e que vai animar seus dias. Eu vou brindar a isso! Prepare-se para uma dose de diversão monstruosamente boa. Só na ISTV. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Para você que precisa perder peso, experimente Perfil Max. O Perfil Max é digestivo, diurético e sacietógeno, reduzindo em até 30% das gorduras ingeridas pelos alimentos. E você quer mais energia? O Stress Van vai te dar mais disposição no seu dia a dia. Você encontra Perfil Max e Stress Van em uma farmácia perto de você, em Juiz de Fora, na Drogaria Souza. No Hotel Presidente, uma hospedagem simples e aconchegante, uma experiência prazerosa e um lazer indescritível serão motivos para você voltar sempre. Localizado no centro da cidade de Poços de Caldas, o Hotel Presidente conta com uma piscina aquecida e um excelente café da manhã digno de um presidente.
perca essa oportunidade única de viver uma experiência inesquecível de se hospedar no hotel mais aconchegante e mais confortável do centro de Poços de Caldas. Tem algo aí dentro que grita, que pulsa. Na Unaerp Guarujá, esse sentimento vira movimento, ciência, arte, tecnologia, saúde e conexão. Processo seletivo Unaerp Guarujá. Entre com a nota do Enem ou redação agendada. Voltando com o ISN News desta segunda-feira, o Marcelo Marçal, advogado, o Rodrigo Julião, também advogado, estão comentando, analisando as notícias com você. Uma dessas notícias, Julião, é que o Brasil registrou quase 63 milhões de empregos com carteira assinada, com registro em carteira, em junho. É um número recorde. Só que 14,3 milhões desses empregos são no setor público. Então, a gente fazendo uma conta rápida, cada 3 funcionários do setor público, do setor privado, sustentam, entre 3 e 4, sustentam um funcionário do serviço público, né? Uma notícia que ela é interessante, né? Boa para o país, quando você fala, olha, aumentou o número de pessoas registradas, aumentou o número de emprego, é claro que é uma notícia importante para o desenvolvimento econômico do país. Agora, quando você fala que 1/3, né, vem do setor público, chama atenção por quê? Porque sabemos que o Brasil hoje, Paulo, ele tem uma dívida pública enorme, né? Então, assim, a tendência natural quando você está endividado é você enxugar as contas. E quando você está aumentando as contas, mostra, por outro lado, também que o Estado está crescendo, está se desenvolvendo e precisa de mais gente capacitada. O que chama atenção é que no setor privado a gente vê o sentimento contrário, né? O Brasil cresce o número de emprego, por óbvio. Agora você vê na indústria, por exemplo, diminuindo o número de empregados por causa da questão da informatização, né? Então você vê aí vários setores dispensando, infelizmente, porque a máquina vem substituindo hoje com a inteligência artificial. Então, assim, é muito mais rápido o raciocínio por parte daquele que está prestando o serviço. Agora, quando a gente levanta essa polêmica, olha, mas se o Estado está com uma dívida grande, tem que enxugar e aumenta muito o número de servidores, a gente está aumentando o custo. Mas, por outro lado, a gente mostra também que o Estado vem crescendo e vem se desenvolvendo. Mas é um número bastante interessante para o desenvolvimento do país. E é um número que registra um avanço da carteira assinada, Marcelo, porque a gente chegou a ter uma proporção de 50-50 entre trabalhadores formais e informais do Brasil. Hoje, essa proporção se desequilibrou a favor dos de carteira assinada, porque são 62,9 em junho e a estimativa é de que haja entre 39 e 40 milhões de trabalhadores sem a carteira assinada, trabalhadores do setor informal. E aí a gente também tem que fazer algumas avaliações que são interessantes. Por exemplo, onde foi o maior crescimento? Foi no Nordeste e no Centro-Oeste. E aí a gente pode pontuar, é muito claro, pelo menos na minha ótica, no Nordeste, porque o governo Lula nunca escondeu que investe mais no Nordeste. Ele injeta mais no Nordeste, que é o grande curral eleitoral do Partido dos Trabalhadores para o Executivo Federal. No Centro-Oeste, porque o agro nunca para de crescer e porque eu tive agora recentemente em Goiânia, eu fiquei impressionado com a construção civil que cresceu lá. O mercado imobiliário é absurdo, porque o dinheiro do agronegócio circula fartamente. Coisas que são importantes. A gente não está nem computando aqui a pejotização, hein? A gente está falando de carteira assinada. Se a gente botar as pejotinhas, os MEs aí, os empresários individuais, o MEI, se a gente considerasse isso como emprego, porque a gente sabe que muita gente tem um emprego, mas faz o MEI para aliviar a carga. Então, mas o MEI, o PJ, não é considerado desempregado. Então, o que eu estou dizendo é que o número de gente trabalhando pode ser bem maior, e é muito maior, né? O número de mulheres aumentou expressivamente, 29 milhões disso é mulher. Mas eu vou fazer eco aqui com o meu colega. 29 milhões dos 62,9 de carteira assinada. Agora, eu vou fazer eco com o Julião do seguinte... Se a gente está falando de 14 milhões em comparação aos 48 de carteira assinada, 14 são carteira assinada pública, a gente está falando de quase 1/3 para sustentar a máquina do Estado. É muita coisa. É muita coisa, é muito inchaço. Não pode 1/3 de todo trabalhador formal do Brasil estar no poder público, não tem como.
Não tem como no setor privado, o Julião falou, e é o seguinte, o que é redução de custo no setor privado? É a otimização da sua atividade. Você não gera receita, mas você aprende a exercer a sua atividade com menos. E quando você aprende isso, você maximiza e otimiza a sua atividade. Você é mais eficiente. Quanto mais eficiente, menos custo. Os bancos são um grande exemplo. Os bancos praticamente estão eliminando as pessoas. Os bancos investiram verdadeiras fortunas em informatização. O Bankline hoje faz mágica. Eles têm que enfrentar de outro lado agora golpes bancários seríssimos, de fraudes seríssimas, mas isso no futuro deve ser enfrentado já e já vão achar algumas soluções. Agora, esses são os bons exemplos de como vai acabando a coisa. Quem pegar o SAI hoje, o Sistema Anchieta Imigrantes, vai ver ali na represa que no meio tem uma praça de pedágio eletrônico, né? Que parece um monte de radar, as pessoas diminuem a velocidade. Não é radar. Ali é o pedágio eletrônico como existe na Europa, como existe nos Estados Unidos. Aquilo eliminará o pedágio. Aquilo eliminará o pedágio em breve. E com todas as cabines de pedágio que tem ali, que são quase 20, com mais de 2, 3 pessoas, ali tem miseravelmente 120, 150 empregos, né, Julião? Fácil. Isso deve se reduzir a 5, 10, que vão ser as pessoas que vão controlar eletronicamente aquilo remotamente. Então, isto é eficiência. A Ecovias investindo uma fortuna naquilo para melhorar e cortar custo. A gente não vê isso no poder público. Eu não vejo. Eu não vejo um aumento da eficiência. Eu vejo um aumento de efetivo, um aumento de gasto, e aí fica fácil. É que nem quando o governo fala, quer saber, eu vou aumentar tributo. Aí é fácil. Se eu pudesse fazer isso toda vez com o nosso cliente, já pensou? Eu vou aumentar. Vou aumentar, aumentou o peso da caneta, vou aumentar para você também. Não funciona. Agora, no poder público, Paulo, só se aumenta a despesa. Essa proporção no Brasil do total de funcionários públicos para o total da massa de trabalho, em torno de 15%, contando os trabalhadores informais, né, engrossando a massa de trabalhadores, ela é até comum no mundo, ela é a média mundial, essa média. Os países de prestação de serviços públicos mais sofisticados, Suécia, Dinamarca, Finlândia, tem 18%, 20% da massa de trabalhadores no setor público. O problema é que o país, o Brasil, ele tem a mesma proporção de servidores públicos e não oferece a mesma qualidade de serviços públicos para a população, não é? Sem dúvida, Paulo. Quando você falou aí a questão da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, o que esses países entregam para a população? Às vezes alguns deles têm uma carga tributária maior que a nossa, só que o cidadão não tem o custo que nós temos hoje. Você paga imposto para tudo hoje, não tem nada de volta do Estado. É justamente essa indignação do brasileiro. A segurança, a saúde, educação, a moradia, o transporte público adequado. O transporte público. Então, assim, são situações que chamam muita atenção, porque o Brasil ele está com uma tendência de cada vez mais aumentar a sua carga tributária. Ou seja, o que o Marcelo falou, em vez de ficar mais eficiente, vamos aumentar a nossa conta. E a conta é obrigatória, não é facultativa. E quando você coloca um número desses, a gente tem que pensar num segundo plano também, que é a questão da Previdência. E a Previdência Pública, como é que tá? Repique, né? Quem é que vai pagar isso no futuro? Porque, assim, essa conta vai vir, né? Como já tem hoje. Então, assim, é um número que chama bastante atenção. Num primeiro momento pode ser um número positivo, mas se fizer uma análise profunda, é um número que merece muita atenção. Agora, um outro problema da sociedade brasileira é a concentração de renda. O Brasil foi colonizado, uma boa parte da colonização tinha os senhores de engenho e os escravos. Tinha uma elite e uma massa de trabalhadores muito grande escravizada. A concentração de renda, ela permanece. O problema é que ela se acentuou. Em 2024, 1% dos brasileiros mais ricos, eles tinham 30,2 vezes o patrimônio dos 50%, renda, né, dos 50% mais pobres. Em 2025, esses 30,2 passaram para 31,5%, ou seja, 1% passou a ter mais em relação aos 50% mais pobres do que no ano anterior. Ou seja, um índice, um sinal de agravamento da situação de concentração de renda no Brasil. Sem dúvida. E também assim, e a tendência natural é essa, né, Paulo? Quem tem mais vai ter sempre mais e quem ter menos vai ter a dificuldade de conseguir alguma coisa.
E outra coisa que causa uma preocupação enorme com relação a essa média de concentração de renda é a disparidade que é ainda maior em algumas regiões. Sabemos que temos regiões do Brasil que tem uma disparidade, uma desigualdade de renda e distribuição muito maior, né? Que são as regiões mais afetadas e que isso precisa de um plano, de uma política pública para valorização. Não que quem ganha muito tem que parar de ganhar e ganhar menos, não. É que quem não está ganhando adequado começa a conseguir participar um pouco. Eu acho... não é mistério para ninguém, né? Surpresa zero. E o agravamento é que é surpreendente, né? Porque a gente muito, tem né? políticas de distribuição de renda, né? 31 vezes é muita coisa, né, Paulo? 31 vezes e mais meia do que os 50% pobres. 31,5. É que nem aquele e-mail das pessoas que são mais baixinhas, falam assim, eu tenho 1,58,5, né? O Soteudo, né? O cara fala assim, olha, aqui cabe 2,5 pessoas por metro quadrado. Aí eu pergunto, qual que é o problema? Uma tem nanismo? Não entendi qual é o... Porque só pode ser. As pessoas não podem... 2,5 pessoas é complicado. Mas aqui, eu não vejo com surpresa alguma isso. E as oportunidades, elas só aparecem para quem tem capital para investir. Então, quando a gente fala, tem um termo que é popular, e ele não é mágico. As pessoas falam, caramba, dinheiro chama dinheiro, como se isso fosse uma mágica. Isso não é uma mágica. Dinheiro chama dinheiro porque quando a bola pinga, uma baita de uma oportunidade, aquele cara tá enforcado vendendo apartamento, ele vai vender o apartamento dele por 30% a menos. Quem tem dinheiro vai. Compra e depois vende 30% mais caro e ganhou 30% em um mês. Então não é que dinheiro chama oportunidade. E no Brasil isso é muito acentuado. E as pessoas que têm dinheiro investem, as pessoas que têm dinheiro se preocupam. E teve um estudo recente que mostra o seguinte: pessoas mais pobres gastam mais. Elas são mais perdulárias. Mesmo quando elas têm a chance de economizar, elas acabam não economizando. E as pessoas ricas parecem ser perdulárias porque elas compram produtos de alto valor agregado. Mas elas são melhores para economizar e fazer a engenharia financeira do que as pessoas com mais baixa renda. Foi um estudo que saiu agora. Não sei se foi a Valor Econômico que publicou. Eu não lembro, mas eu li isso e fiquei extremamente intrigado com isso. Porque a gente tende a pensar o seguinte, quem não tem grana, na hora que tem, deve segurar, né? Não, gasta o mais rápido possível. Agora, essa concentração de renda, é muito difícil você desconcentrar. O que o governo está fazendo agora? Tributando. Então eu vou tributar mais quem ganha mais. Por exemplo, a novidade desse ano, que é para os empresários maldita, é que se você ganhar mais de 50 mil, se é o mesmo CNPJ, se a tua empresa pagar mais de 50 mil, pagar 50 mil e R$1 na tua conta, você vai ser tributado em 10% na lata. Aí você pergunta, mas não é injusto, porque assim, se ele fizer 51 mil, ele vai pagar 10% sobre os 1.000. Não, ele vai pagar 10% sobre os 51 mil. Então você não tem 50 mil de isenção e a partir dali você tributa. Você tem um teto. Você só pode chegar a 50 mil. Então esse foi um jeito que eles acharam de começar a tributar os mais ricos. Vão fazer os mais ricos pagarem mais imposto. Agora, tem um outro efeito aí que precisa ser analisado do mais rico, que é a tendência da concentração de renda, porque as famílias que têm títulos da dívida pública no Brasil, ou os bancos, as corretoras que têm títulos da dívida pública, elas têm acesso a ser remuneradas 14% ao ano, ou seja, mais do que 1% ao mês, né? Ou cerca de 1% ao mês, né? Porque juros a gente não soma, né? Vai multiplicando, né? 1,01 vezes 1,01 ao ano, e poucos negócios no Brasil em que você corre o risco de montar um negócio, você vai ter uma lucratividade de 14%, né? Então, a pessoa parada com o dinheiro aplicado na dívida pública tem 14% ao ano, que é um fenômeno que ajuda na direção da concentração de renda, né? Tanto que hoje, muita gente... Eu escutei ontem alguém do mercado imobiliário falando assim, atualmente, o dinheiro no banco pelo valor da Selic, ele é até melhor do que os aluguéis, do que o mercado imobiliário. Porém, no futuro próximo, pode ser que isso já mude. Então, aí volta a ser interessante outro tipo de investimento. Então, hoje,
Hoje as EQIs da vida, a XP deu uma popularizada, virou bancão. Mas eu gosto do modelo da EQI, de outras. Você tem Avenue oferecendo muito boas coisas aí, Cis Prime, enfim. E os cooperativismos que cresceram demais no Brasil, Sicredi, Sicobi. Enfim, eu acho que esses modelos novos tendem a ganhar agora porque ficou atrativo você conseguir investir. O que precisa mesmo é a gente ter boa orientação, porque eu não gosto de número, então eu gosto que alguém me ajude nessa área. Na semana passada houve uma decisão judicial de absolvição de alguns daqueles ativistas que invadiram o Banco Itaú em julho do ano passado, justamente por um protesto do MTST, né, e de outras entidades a favor da taxação dos super ricos, né, que não acontece no Brasil. O Marcelo citou essa acima dos 50 mil, né? Que chamado participação nos lucros, né, Marcelo? Isso. Que você te retira o valor acima. Essa questão de juros, Paulo, lembrei ontem, eu estava vendo no telefone, na rede social, e vi uma matéria que eu achei interessante. Um rapaz, assim, fazendo um vídeo, Marcelo, que ele estava vendendo um carro. Ele chegou pro rapaz vendendo o carro, vem cá, você quer comprar esse carro? No nome dele mesmo ou no nome do Rodrigo Julião? Não, numa loja de carro. Ele falou, você quer comprar esse carro? O cara, não, eu não tenho dinheiro para pagar esse carro. Eu vou te fazer uma proposta que você vai pagar esse carro. Qual que é? Você me dá 1 centavo hoje, amanhã você dobra, me dá 2 centavos, depois de amanhã você me dá 4 centavos, durante 28 dias. Durante 28 dias. Aí o cara, opa, onde eu assino, né? Vou assinar aí e pegar o carro. Depois de 28 dias, dava mais que o dobro do valor do carro hoje. Né? Assim, pra você ver a questão dos juros compostos no Brasil, que a gente tava falando agora. E banco é isso. Né? O que o brasileiro paga de juros em cartão de crédito, em cheque especial, entrou, pra sair é muito difícil. Né? E não percebe. Acha que vai fazer um bom negócio. Eu tô devendo, vou pegar um empréstimo. O endividamento nunca foi tão grande. Esse que fez essa proposta de venda do carro, ele deve ter lido aquela história do Malbatã, que é um escritor brasileiro. Ele conta que um rei no Oriente ficou muito grato a um sábio por um trabalho e queria remunerar, e o sábio dizia, eu não quero receber nada, não quero receber. Mas o rei insistiu tanto que ele falou, então tá bom, pega um tabuleiro de xadrez, você me paga 1 grão de trigo no segundo, do primeiro quadradinho, 2 no segundo, 4 no terceiro. E assim vai. Não, mas você só quer isso. Aí quando ele seria 2 elevado a 64, né, no último, 2 elevado a 63. O rei descobriu que não tinha trigo no reino dele inteiro para pagar aquela remuneração por sábio, né? Você põe 1 centavo no primeiro dia. É o início dos juros compostos. No 28º dia, a coisa está complicada, né? Essa concentração de renda aumentando no Brasil, ela usa mais ou menos essa lógica, né? O 14% ao ano sem fazer nada, a pessoa que tem dinheiro, como disse o Marcelo, dinheiro, chama mais dinheiro e vai ajudar a concentrar, né? O pobre, as pessoas mais pobres, elas tiveram CPFs bloqueados para investir em apostas em bets, né? Que é uma medida que vai do governo também. Algumas políticas, no ano passado, o Banco Central indicou que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família, em agosto do ano passado, há um ano, tinham apostado 3 bilhões de reais em bets, ou seja, 600 em média por cada um. São apostadores que perdem esse dinheiro, né? Porque não têm acesso a informações para ganhar em aposta. Mesmo quem tem acesso à informação, no final, perde. Vamos analisar isso depois do intervalo. A gente vai para o segundo intervalo do ISN News aqui nesta segunda-feira e volta rapidinho. Eles são bem divertidos e um pouco atrapalhados. Não tem longe nem perto, dos amigos até o infinito.
acompanhe o canal do Teleco e Teco no YouTube e também o nosso site para ficar por dentro dos nossos shows. Corre lá! E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Tchau! Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! No Hotel Presidente, uma hospedagem simples e aconchegante, uma experiência prazerosa e um lazer indescritível serão motivos para você voltar sempre. Localizado no centro da cidade de Poços de Caldas, o Hotel Presidente conta com uma piscina aquecida e um excelente café da manhã digno de um presidente. Não perca essa oportunidade única de viver uma experiência inesquecível de se hospedar no hotel mais aconchegante e mais confortável do centro de Poços de Caldas. Voltando com o ISN News desta segunda-feira, o Rodrigo Julião, advogado, invadindo a segunda-feira aqui, o Marcelo Massaioli, que é normalmente comentarista da segunda-feira mesmo, estão analisando as notícias com você. E uma dessas notícias, Rodrigo, é que o ministro da Fazenda, Dário Durigan, tem Dario e Dário, né? Tem as duas pronúncias, é Dário Durigan. Ele diz que 5 milhões de pessoas têm CPFs bloqueados para apostas em bets. A gente vê as bets fazendo um estrago nas famílias brasileiras, as bets que têm propaganda feita por influenciadores, comunicadores, atletas, artistas, não é? E que é um vício, né? A bet é um vício. Esses 5 milhões que têm CPFs bloqueados para apostas, eles são ou beneficiários do Bolsa Família ou aderiram ao plano de parcelamento de dívidas, né? O Desenrola Brasil, ou então, acho que são poucos que se voluntariam. Não, eu quero o meu CPF bloqueado aí, né? Que nem o sujeito que quer parar de fumar e joga o maço de cigarro fora. É mais ou menos depois isso. Depois vai para padaria, né? Depois vai para padaria comprar. Esse aqui bloqueia a pessoa viciada em bet. Não, quero o meu CPF bloqueado aí. Aí vai jogar com o CPF da mulher, né? O número que assusta, né, Paulo? Se você para pensar assim, olha, 5 milhões de pessoas, é muita gente apostando. Não, esses estão bloqueados pelo governo federal. E por quê? Porque eles estão pegando dinheiro público e simplesmente rasgando no jogo, entregando para essas bets, né? Então, assim, os valores são astronômicos, passa a casa dos bilhões. Então, assim, tem muita gente gastando o que não tem, e isso assusta, né? Então o problema não é a pessoa ter a opção de participar de um jogo, o problema é quando torna-se o vício e a pessoa gasta o que não tem, ela tira de casa, né, de um benefício às vezes que o governo dá de R$600 por mês para comprar comida e se alimentar para não passar fome, vai lá e gasta tudo em bets. Então você pega esse número de 6 milhões de pessoas apostando, estão apostando o que não tem, é isso que chama atenção, é alarmante. Penso eu que essa decisão do governo acertada, porque não dá para ficar dando dinheiro para as bets como a gente vem vivendo ultimamente no país. Tem apostadores em bets que são estudiosos dos assuntos em que eles apostam, fazem diagramas com inteligência artificial de probabilidades e até ganham dinheiro em aposta uma vez ou outra. Mas não é a realidade, Marcelo, do apostador de renda mais baixa que pensa. O Ministério da Fazenda até adverte, né? O Ministério da Saúde adverte que o cigarro faz mal. O Ministério da Fazenda
adverte assim: bet, aposta, não é investimento, Marcelo. Então, a questão desses 5 milhões é impressionante. 1,2 milhão é do desenrola. O pessoal vai lá, desenrola, pega. O brasileiro é muito criativo. Se pagar a dívida, vou pro desenrola. Se a gente desenrola usasse essa criatividade pro bem, ele vai lá, desenrola a vida dele para ele apostar. E aí você vê os outros 3 milhões, a gente já discutiu isso aqui, é Bolsa Família e o Prestação Continuada, são outros programas, né? Então, para evitar que as pessoas passem a usar os auxílios... Mas também tem 1 milhão aí que é voluntário, né? Não quero mais jogar, e aí joga com o CPF Sabe onde do ficou filho. evidente isso para mim? E na Copa, o Cazé TV foi veementemente repreendido pelo Ministério Público e teve até que mudar a forma de fazer as transmissões. Porque no meio da transmissão, o narrador falava assim: você já apostou? Vai lá! Aposta agora! Então, assim... É um absurdo, porque ele incentivava a odds ali. Tá boa, né? Então, a odd tá... Já viu a odd que tá? Olha lá, o Irã vai perder. E aí o meu filho tava vendo um jogo comigo e ele começou a torcer loucamente por um escanteio. Eu falei, tu tá louco, cara? Escanteio? Não, é que eu apostei. Caramba, Paulo... Eu acho que eu vi o que é o significado de comer o fígado de alguém. Foi ali... O pai do teu filho surtou? Surtou, perdeu a estribeira. E aí ele me explicou. Mas e aí eu vi. Do trabalho ou da mesada? Então, essa foi da mesada. Graças a Deus foi da mesada dele. Eu falei assim, mas é que eu achava uma estupidez. Eu falei assim, você faz o que você quer com o teu dinheiro. O combinado é isso. Mas eu acho uma estupidez. Mas ele me explicou que se você tiver 3 chutes no gol, não pode ser a gol. Tem que ser no gol com o goleiro segurando. Você já ganha algum dinheiro. Então, o que eles fizeram? 3 finalizações no alvo. Eles pulverizaram as apostas para permitir que todo mundo ganhe um pouquinho. Né? Mas ainda segue sendo jogo de azar. Para alguém ganhar muito, tem que perder. Então, eu acho acertado esses bloqueios de CPF dos viciados. Agora, Rodrigo, a advertência do Ministério da Fazenda funciona? Jogo, aposta, não é investimento. Porque eu vejo muitas vezes na padaria, está na fila... O sujeito vai comprar o cigarro e fala, me dá aquele do câncer, me dá aquele da impotência sexual, não é assim? Vai consciente, né, Paulo? Sabe do problema e mesmo assim faz opção. A gente sabe, a advertência é importante, sempre. Mas penso eu que a pessoa quando tá com o vício no sangue, ou se trata ou vai gastar e às vezes o que não tem. Isso que é o mais alarmante e o mais preocupante. Que deixa de ser lazer e passa a ser um mal dentro das famílias. Segunda-feira é o dia do quadro de investimentos e educação financeira aqui no ISN News e quem apresenta o quadro é a consultora de investimentos Juliana Lima. Bom dia, Paulo, ouvintes e bancada. Hoje eu vou trazer aqui os 5 principais erros financeiros de nós brasileiros. E eu quero começar com uma pergunta. Você acredita que o maior erro financeiro das pessoas é ganhar pouco? Você pode se surpreender, mas na verdade a resposta é não. Ao longo da minha carreira como assessora de investimentos, eu percebo que as pessoas com salário muito diferentes acabam cometendo sempre os mesmos erros. E o mais interessante é que esses erros eles podem ser corrigidos. Então vamos falar dos 5 erros financeiros mais comuns. E o primeiro deles é não saber para onde o dinheiro está indo. Muita gente trabalha o mês inteiro, recebe salário e, quando percebe, o dinheiro acabou. Não porque gastou com algo extraordinário, mas também mas porque os pequenos gastos do dia a dia foram se acumulando. Quem não acompanha seus gastos dificilmente vai conseguir investir. O segundo erro é não ter uma reserva de emergência. A vida é totalmente imprevisível. Um problema de saúde, uma demissão, um conserto inesperado pode acontecer com qualquer pessoa. E sem uma reserva, a solução costuma ser utilizar o cartão de crédito ou um empréstimo que acaba saindo aí com juros e sendo realmente muito mais caro. O terceiro erro é deixar o dinheiro parado na conta corrente ou na caderneta de poupança sem necessidade. Muitos deixam de investir porque acreditam que é complicado, mas existem aplicações tão simples, seguras e acessíveis que podem sim fazer o seu dinheiro render
sem abrir mão da questão da liquidez, que é o poder utilizar quando realmente quiser. O quarto erro é gastar antes de receber. Aqui eu tenho certeza que muita gente se identifica, que é antecipar o consumo, usando o cartão de crédito ou os parcelamentos, que dão aquela sensação que realmente tudo cabe no bolso. Mas, quando várias parcelas se acumulam, a renda no mês seguinte já chega totalmente comprometida. E o quinto erro é pensar apenas em acumular dinheiro e esquecer de proteger o patrimônio. Investir é importante, mas proteger também é. Seguro, planejamento sucessório, organização financeira e uma boa estratégia patrimonial fazem parte da construção de uma vida financeira saudável. No fim das contas, educação financeira não significa deixar de aproveitar a vida. Significa fazer escolhas conscientes para que o dinheiro trabalhe ao seu favor e não contra você. Se você que está nos ouvindo se identificou com algum desses erros, saiba que nunca é tarde para mudar. Pequenas mudanças de hábito podem trazer grandes resultados no médio e longo prazo. Por hoje é só, Paulo, uma excelente semana e bons investimentos. Voltando com o ISN News, esse foi o quadro de Educação Financeira e Investimentos de todas as segundas-feiras, apresentado pela consultora Juliana Lima. Obrigado pelas dicas, Juliana, e uma ótima semana para você. Marcelo, os planos de fidelidade das empresas, uma pesquisa mostra que 87% dos usuários entendem que esses planos de fidelidade são importantes como economia de recursos no orçamento. E são importantes, né, Paulo? Eu acho que qualquer tipo de economia que a gente possa fazer, ela é bem-vinda. Os programas de fidelidade, né? Eu tenho alguns, né? Não preciso. Às vezes você tá na farmácia, tá no caixa da farmácia, a moça fala: olha, você quer usar os teus pontos Stix, o teu ponto Itaú, o teu ponto não sei o quê? Pô, quero. Aí dá um desconto. Aí você vai no supermercado, o cliente tal, ele tem um outro preço, porque ele tá no programa de fidelidade. Milhagem, então, nem se fala, né? Milhagem em cartão de crédito, tudo. Mas o cartão de crédito, ele ficou tão sofisticado que a milhagem aí, Paulo, ela já é utilizada para comprar celular, para comprar eletrodoméstico. Não é mais como era a milhagem do cartão, agora chama pontuação. Dentro da pontuação, você compra a milhagem. Ou você usa para comprar outras coisas. A milhagem, aliás, sinceramente, a milhagem de viagem já não vale mais tão a pena. Ficou caro demais. As companhias aéreas, antigamente, você com algumas milhas, você já fazia uma viagem. Hoje você precisa ter centenas de milhares de milhas para fazer uma viagem bacana. Então, hoje compensa mais comprar, às vezes, uma air fryer, né? Um celular mesmo, ou outras coisas. Mas eu acho super válido. É uma forma de movimento da economia, né? Que a pessoa economiza no orçamento doméstico e acaba gastando, injetando dinheiro em outra coisa. Essa pesquisa é de uma instituição chamada Livelo. E é interessante a gente analisar isso, Marcelo, pelo seguinte, porque até alguns anos o programa de fidelidade era visto como charopada pelo consumidor. Hoje é uma porcentagem muito significativa. Quando eu li a notícia, eu fiquei pensando na minha atitude mesmo como consumidor, né? E tem restaurante que tem programa de fidelidade, né? Tem lanchonete, tem a empresa aérea, tem, como você disse, o banco, a farmácia, né? E o programa de fidelidade, muitas vezes, ele direciona a tua opção como consumidor. No meu caso, eu vejo que claramente, como uma economia mesmo, embora não seja uma economia muito significativa, mas é uma economia, né? Exatamente. Tudo que a gente puder. O brasileiro, ele vive uma arte de eterna economia doméstica, né? Eterna. E aí, quando a gente vê esse tipo de programa, agora eu fiquei impressionado com o número. 87% dos usuários, claro, não é da população, é dos usuários. Mas eles veem isso como positivo. Você não se inscreve só por se inscrever, né? Você vê aquilo como impactante na sua vida.
Eu realmente me beneficio bastante. Eu posso dizer que eu sou prova viva disso. Você chega numa praça de alimentação, você tem várias opções. Tem duas que você gosta. Numa, você tem um desconto pela fidelidade da tua compra anterior, né? Da tua refeição anterior. E no outro, você não tem. Você não é empurrado para esse que tem o programa de fidelidade, Sim, que claro, dá o sempre, desconto? Sempre. É humano, não é natural. Precisa, claro. E aí você tem um cupom do Burger King ali. Você não tem o do McDonald's, você vai no Burger King. Opta pelo Burger King, né? 87% dos usuários, é muito significativo mesmo, como disse o Marcelo Marçaioli, como ele analisou, o número de usuários que veem programas de fidelidade como forma efetiva de economizar. Muitos números da economia são acusados pelos adversários do governo Lula de serem fajutos, da pesquisa não estar certa. A gente pode falar de desemprego, principalmente, né? Os adversários do governo Lula dizem que questionam, né, as estatísticas de desemprego. De redução da pobreza também, que tem sido, inclusive em nível internacional de pesquisa, tem sido muito destacado. Agora tem um dado, pela primeira vez o Brasil registrou o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, acima do 0,8, bem pouquinho acima, não chega nem a 0,81, chega a 0,805 em 2024, segundo ano do governo Lula. Pela primeira vez, Marcelo, o país entra no andar de cima do IDHM. O que é muito bom, né? Porque Mas você acredita no número? Não, eu ia falar. Como a gente fala dos números de segurança pública, o que eu sempre te falo? A percepção que eu tenho não é essa, né? A percepção não é de um país de primeiro mundo, como a gente gosta de falar. Eu não consigo ver isso daí. Então, você vê, no próprio site das Nações Unidas, tá lá, olha, o Brasil alcançou pela primeira vez o PNUD, né? O desenvolvimento humano muito alto. Mas, às vezes, são estatísticas. Por exemplo, existem cidades no Brasil que tem lá 97% de alfabetizados. Existe isso. Agora, vai na cidade, vê se você sente isso. Então, a percepção, ela pode ser muito diferente, entendeu? Agora, ela cai quando você olha alguns indicadores que são mais gritantes, né? Como, por exemplo, renda. Aí ela cai. Mas, no geral, você consegue manter o IDH lá em cima. Isso é muito utilizado por políticos, né? Quando vai para a época de eleição, vai falar assim, olha, nunca tivemos um IDH tão alto. Nunca tivemos tão perto da Suécia. Isso ganha voto? Ganha, Paulo. Ganha. Sempre ganha, né? Sempre ganha. Agora, o que mais impulsionou disparado é a educação, né? Você é professor num curso Administração de Empresas, né? Sim. E Economia também? Sim. Que a matéria estatística é muito importante no curso que você leciona, né? Que você exerce o magistério. Mas os adversários das pesquisas e das estatísticas, eles falam assim, isso é bobagem, né? Como é que é aquela história? Se eu como um frango inteiro e você não come, está passando fome e não come nada, na estatística cada um de nós comeu meio frango, não tem essa história? Exatamente. Tem o meu vazio e o meu cheio. distorce os dados. Mas né? aqui o IDH, você vê uma coisa que também contribui para o aumento, os programas sociais. Isso, o Brasil tem. Distribuição de renda, Isso, o Brasil Agora, tem. você tocou num ponto importante, né? Porque nós temos dito aqui no ISN News que o brasileiro comum, ele se irrita com os dados de desemprego positivos que o governo Lula divulga. Porque ele não sente que a renda dele tenha melhorado e realmente a renda não melhorou. Mas a gente fala também que, por outro lado, o paulista, ele se irrita com os dados de segurança, de melhora da segurança do governador Tarcísio de Freitas, que está no polo oposto da política, não é? Ou seja, uma coisa é o número e outra, como você disse, a sensação, né? Isso, a percepção. Eu não sinto que eu estou num país de primeiro mundo de DH top. Não sinto.
Infelizmente não sinto. Pode haver todos os investimentos em programas sociais, mas eu não sinto. Especialmente pela sensação de insegurança, né? E serviços públicos precários. A gente também comenta bastante aqui que alguns crimes ninguém suporta mais, né? A sociedade não suporta mais. Violência contra a mulher tem uma rejeição muito grande social. Pedofilia tem uma rejeição de praticamente 100%, é só o pedófilo, o próprio pedófilo que não rejeita a pedofilia. E maus tratos a animais, ninguém aceita mais também, né? Maus tratos a pets, aos outros animais. A Câmara Federal aprovou, eu não sei se tem lógica isso, mas ele aprovou a Câmara aprovou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para quem usar um veículo para abandonar um animal. Exatamente. E hoje é difícil de escapar, porque tem câmera em tudo quanto é lugar, né? Então, você sabe o que... Não está misturando estação aí? Então, eu acho que isso aqui, você tem leis próprias para isso, já é crime, na verdade, né? Então, agora, colocar isso como um delito de trânsito, porque o cara estacionou corretamente, parou no lugar correto e abriu a porta do carro. Qual foi a infração de trânsito que ele cometeu? Então, eu acho uma mistura de estações, entendeu? Uma mistura de estações. Eu acho o abandono de animal algo terrível, né? Horrível, né? Sou dono de cachorro. Dono não, tutor. Não, eu sou educador. Educador canino, inclusive. A minha cachorra é muito educada, por sinal. E eu realmente sinto isso no coração. Agora, eu não sei, Paulo, não sei se isso é legal do ponto de vista... Não sei se isso depois sobrevive como lei. É interessante que o tutor que for abandonar um animal por um veículo, é muito provável que ele seja flagrado por alguma câmera, né? Muito provável. Tem uma propaganda, tem uma publicidade de televisão que mostra uma pessoa que para na beira de estrada, pega uma fruta numa árvore, né? E quando vai voltar para o carro, tem alguém sentado oferecendo uma maquininha para cobrança, né, de cartão de crédito ou de débito. Assim vai ser também com o tutor de animal. Agora, realmente acho que é misturar um pouquinho a estação, suspender a carteira por um crime que já deve ser combatido como outro tipo de crime, né? E para finalizar essa edição, o diretor do Banco Central, na semana passada, ele confirmou o que a gente já sabia, né? Que o Daniel Vorcaro, do Banco Master, tinha parceiros importantes, subornados, recebendo propina em várias instituições, né? Tanto municipais, caixas de previdência que aplicavam os recursos no Master, governos estaduais. Agora, ele tinha também gente propinada por ele dentro do Banco Central, porque o diretor do Banco Central disse que pelo menos os 2 funcionários afastados no começo do ano, colocavam obstáculos nas investigações das fraudes do Master. Para você ver o tamanho do assinte das coisas do Master. Mesmo com isso, mesmo com o inimigo íntimo, né? Dormindo com o inimigo, a Polícia Federal, a polícia ainda conseguiram deflagrar a operação e desmascarar tudo. Mesmo diante de tudo isso. Entendeu? Então, assim, é um absurdo, né, Paulo? Isso é um absurdo, mas é o óbvio. Tem sempre alguém de dentro. É como esses golpes bancários. Como é que o golpista te liga, ele sabe o nome completo, o nome e sobrenome do teu gerente? Do cara que te atende, não um cara que é da agência. Ele sabe que é o seu. Então não é possível, né? A gente sempre vê que o crime é muito facilitado por quem está por dentro. Marcelo Massaroli, a gente agradece a participação como comentarista aqui nessa segunda-feira e deseja para você uma ótima semana. Também pro... Foi diferente hoje, porque o Julião não tá acostumado aí, a gente não tá acostumado a fazer o programa junto, é bom ter 2 advogados, né? A Lara Matos, que está aí em viagem hoje, né? Não pôde estar com a gente, mas uma ótima semana para os nossos ouvintes, um grande abraço e até a próxima. A gente agradece também a participação do Rodrigo Julião como comentarista e deseja, como também para Lara Matos, que não participou hoje, uma ótima semana.
Depois do intervalo, a gente conversa com o diretor do Regional no Litoral Paulista, em Santos, do Sindicato da Indústria da Construção Civil em São Paulo, Sinduscon São Paulo. A Carpodonto é uma clínica odontológica que há mais de 20 anos transforma vidas através dos sorrisos. Com uma estrutura física linda, moderna e muito bem localizada em Francisco Bernardino, a Carpodonto devolve estética, mastigação, autoestima e segurança para pacientes de todas as idades, de Juiz de Fora, região ou que vem de longe, para viver essa transformação com toda a modernidade, acolhimento e atendimento humanizado que só na Carpodonto você encontra. Com localização privilegiada a poucos passos do Parque das Águas e das famosas águas termais de São Lourenço, o Hotel Brasil é o destino perfeito para relaxar e desfrutar da beleza natural de São Lourenço. Contamos com acomodações aconchegantes, espaçosas e cuidadosamente decoradas, equipadas com Wi-Fi gratuito, TV a cabo e ar-condicionado. Nossa equipe está sempre dedicada a atender às suas necessidades e garantir uma estadia perfeita. Temos uma infraestrutura completa, com piscina refrescante, piscina aquecida, academia, áreas de lazer e um café da manhã delicioso com buffet variado, com opções para todos os gostos. A apenas 120 metros de distância dos melhores restaurantes, o Hotel Brasil é um verdadeiro refúgio de conforto e hospitalidade no coração de Minas Gerais e oferece uma experiência única e memorável para todos os hóspedes. Nós vamos conversar agora, voltando com a ESN News, com o diretor regional no Litoral, em Santos, do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Lucas Teixeira. Bom dia, Lucas. Bom dia a todo mundo. A gente chamou você para conversar sobre a crise da mão de obra, que atinge vários setores de atividade, mas atinge principalmente a construção civil. Mas os dados que a gente tem é que a Baixada Santista, ela lidera a contratação de mão de obra, o aumento da contratação da mão de obra na construção civil, né? Sim, a gente já tem aí, principalmente desde os últimos 11, 12 meses, a região da Baixada Santista, dentro do estado, está sempre entre a primeira e a segunda região no setor de construção civil que está gerando mais empregos, né? Então hoje a gente tem uma geração muito grande de emprego, de muitas vagas, e a gente está tendo hoje pouco trabalhador, vamos dizer assim, né? A escassez dos trabalhadores. Era exatamente esse o assunto. A Regional de Santos, eu vi depois, né? Ela liderou a geração de empregos na construção civil no estado em junho, na construção civil paulista. Como é que se explica isso? Em Santos, especialmente, tem uma construção muito grande, né? Que é um conjunto do Grupo Mendes na Ponta da Praia. É uma obra realmente, acho que é o maior empreendimento da história da Baixada, né? Não tenho como. É muito grande. É bem grande, realmente. Mas só esse empreendimento não justifica essa liderança no estado de São Paulo, que é um estado pujante, né? Não, isso aí a gente pode ser uma somatória pontual, né? Não, eu acho que não vai ser pontual específico do empreendimento ou outro. Mas é uma tendência que a gente tem na região, que a região está realmente crescendo. Até outro dia eu vi uma pessoa comentando que Santos é o melhor bairro de São Paulo. Porque você está na frente da praia, você tem restaurante, você tem cultura, você tem lazer, o que muitos outros bairros não tem. Então aí já está meio que, daqui a pouco eu acho que vão até aglomerar. Vão brincar se a Baixada Santista na Grande São Paulo, porque o pessoal está vindo bastante para cá. Desde a inauguração da Imigrantes, eu fazia faculdade na época da inauguração da Imigrantes, e eu lembro que era mais fácil para mim chegar de Santos na aula na cidade universitária do que para muitos moradores da cidade de São Paulo. A gente saía daqui, a aula era às 8, né? Saía daqui 15 para as 7, hoje seria impossível isso, né? E às 8 estava na aula.
E tinha gente que saía às 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, para chegar de ônibus na cidade universitária, né? Realmente, o pessoal ali, vamos falar assim, se a gente falar, o pessoal do ABC... É disso que você está falando, né? O pessoal do ABC, e principalmente ali a Zona Sul, é mais fácil você vir para Santos do que para uma Zona Norte, por exemplo. Em São Paulo, né? Por conta do trânsito. Sim. Apesar de que também na época da inauguração da Imigrantes, que hoje está colapsada, saturada, né? Também foi inaugurado o metrô de São Paulo, que facilitou muito, né, a mobilidade urbana em São Paulo, para trajetos que tem o metrô, né? Lógico. Então, você sente esse fenômeno na Baixada? O morador de São Paulo compra um imóvel aqui e continua tendo a vida profissional dele em São Paulo? Isso aconteceu, tem bastante, mas eu acho que até resultado da pandemia, um pouco o período da pandemia, muita gente acabou se mudando para cá. Trabalhando office, lá. Né? Não, trabalha lá. Às vezes faz home office 1 ou 2 dias da semana, mas a família acabou se mudando para cá. E tem bastante investimento, porque a gente fala assim, os preços de Santos são altos, os preços da Baixada são altos. Mas se você comparar com o mercado de São Paulo, ele é barato. Então, às vezes a pessoa prefere ter a segunda moradia aqui, ou ter uma moradia até, vamos dizer assim, maior, mais espaço, tudo, e ter um apartamento menor em São Paulo, exatamente só para, vamos falar assim, como se fosse só dormitório. E o que explica isso? O terreno aqui é mais barato? Não é, né? O terreno em si, em Santos, não é tão mais barato. A gente já tem lugares que, em Santos, são mais caros que São Paulo. Muitos lugares. Mas, às vezes é o mercado, não tem tanta... Tem muita concorrência e pouca demanda. Então, às vezes, o preço... Em São Paulo, que a gente fala, em São Paulo, você vende um prédio em um fim de semana, em um mês. Aqui na Baixada você não prende, não tem jeito nenhum você vender um prédio em um mês, 2 meses. Porque lá você tem muita demanda reprimida e você tá falando de uma cidade que tem 20, 30 milhões quase de habitantes, a Grande São Paulo. Beirando aí uns 20, 25. E na nossa região a gente tem 1,5, quase chegando em 2. A diferença de mercados é muito grande. Se você pegar Santos, a gente tá hoje em torno de 430, 450 mil habitantes. E é um número que não tem crescido nas últimas décadas, né? É um número estacionário, porque à medida que a habitação vai se sofisticando, as classes menos favorecidas, de renda mais baixa, também vão para as cidades vizinhas de Santos, onde o custo da moradia e de vida é um pouco mais baixo, né? Essa questão de moradia de Santos é bem engraçada. Se você pegar uma série maior, vamos dizer assim, 40 anos, Santos chegou a ter quase 517 mil, se eu não me engano. Caiu para 410, e agora voltou a retomar nessa última década e meia, para 430. Então a gente está vendo esse movimento da cidade retomar o crescimento populacional, que é maravilhoso para a região. Até porque Santos, a gente pode falar que é o polo principal da região. Então a gente voltando a crescer, a região inteira volta a crescer, né? Agora, Lucas, você é diretor regional do Sinduscom no Litoral Paulista, não é? Ou só em Santos? Na Baixada Santista. Que pega o litoral inteiro. Para a Baixada Santista. E a gente vê que as entidades que organizam a atividade empresarial da construção são muito fortes, né? O Sinduscom, o Secob também, que é da indústria do ramo imobiliário, em Santos a Secob também, que é dos construtores. Como é participar dessas entidades assim, que são muito poderosas, muito organizadas? É um aprendizado. Como pessoa, é um ótimo aprendizado, não tem como discutir. Eu já estou lá como diretor regional, já faz esse é o 2º mandato. Mas como você falou, a gente tem um peso, então você tem que tomar cuidado com isso. Então você tem que sempre pensar, eu brinco, a gente representa um CNPJ, que é o Sinduscom, mas você pensa muito como morador, o que você quer para a sua cidade ou para a sua região. Então você fica sempre no meio dos 2 caminhos. Você quer, vamos brincar assim, como empresário, você quer crescer, quer melhorar, quer fazer tudo, só que você tem que crescer de um jeito que agregue para a cidade. Isso que a gente sofre muito, que as pessoas não entendem isso, que a gente está querendo crescer, lógico, porque é o setor, então o setor tem que crescer, tem que gerar renda, tem que movimentar dinheiro, só que é um setor que a gente toma cuidado, porque a gente mora aqui. É diferente, por exemplo, das outras regiões, por exemplo, de São Paulo, vamos falar assim, ele mora na região sul, ele dá palpite no norte, então ele pode falar, região norte, não moro lá, não tô preocupado. O pessoal da Baixada, como todo mundo mora,
nos lugares onde a gente pode falar assim, dar palpite na legislação. Então a gente tem muito esse cuidado de fazer o melhor para a cidade. Conviver muito essas duas partes do setor com a cidade junto, porque a gente entende que o setor, a cidade melhorando, o setor melhora e você tem um ciclo contínuo, né? Isso é esse melhoramento contínuo. Agora, existe diferença de cidade para cidade da possibilidade de participação do setor da construção especificamente na elaboração da legislação. Tem cidades que abrem mais espaço para as entidades que representam os construtores, né? E tem cidades que abrem menos espaço, não tem? Sim, hoje a gente tem cidades que são mais, como você falou, abrem mais espaço, são mais dispostas ao diálogo, mas a gente não tem nenhuma cidade que seja contra, que é muito bom. Então todas são dispostas, umas um pouco mais, umas um pouco menos, mas todas são bem, a gente pode, uma relação harmoniosa em todas as cidades. Santos a gente conversa bastante, Praia Grande também, São Vicente agora, nos últimos anos, a gente conversou bastante, porque tiveram uma grande mudança no plano diretor. Guarujá teve um momento que agora eles estão voltando a conversar de mudança de plano e tudo, então a gente está começando a conversar novamente. Bertioga, por ser do diretor regional do Sinduscom, eu faço parte dos conselhos de bacia hidrográfica e maneamento costeiro. A gente teve uma reunião grande, geralmente é uma reunião a cada 2 meses, mas é uma reunião longa. É uma reunião aí de umas 4, 5 horas que faz para discutir isso bastante. Geralmente discute mais essa parte do litoral norte. Então, e tem bastante gente lá da prefeitura, de Bertioga, da região, que trabalha junto, né? E aí entra a questão da verticalização. A maioria das cidades permitiu, né, que os edifícios fossem mais altos nos últimos anos. Como é que o Sinduscom, como é que a Secob, como é que os construtores veem essa questão? É bom para a região o prédio mais alto? As limitações de utilização do terreno? Porque na hora que você pode construir mais alto, você tem que afinar também um pouco, ficar mais delgado o edifício, né? Como é que vocês veem essa questão? Eu vou até dar um exemplo assim. A legislação de Santos, que é a que eu mais conheço, que a gente trabalha mais todo dia, ela é um exemplo para outras cidades no interior que estão querendo tomar esse caminho. Porque a gente já tem há muito tempo essa liberação vamos falar, de altura, e a gente vem aprimorando muito a lei. Então não tem como discutir que a lei de hoje é pior para a cidade do que a lei de 10 anos atrás. Quem falar isso, desculpa, é que não tem muito o contato tanto do dia a dia quanto do que está escrito. Talvez não entenda claramente. Então hoje a legislação de Santos serve meio como base até para outras cidades, porque no estado é uma das melhores legislações que tem para esse caso. E aí você fala dos modelos que ficam disponíveis para construção, para a utilização do terreno, né? Quantas vezes você pode edificar a área do terreno, os recuos, a altura, não é isso? Isso. Em Santos a gente pode falar que a gente está mais ou menos no meio de todas as cidades. A gente está com um coeficiente mais ou menos de 4, 5. Tem cidades na região que estão indo para 9. Você pode edificar 9 vezes a área do terreno. Em Santos, 4 a 5 vezes. Entre 4 e 5, 4,5, né? Mas tem, por exemplo, São Vicente agora, que ela está querendo, vamos dizer, crescer mais, liberou um quantitativo maior, até 8 ou 9 vezes, dependendo do lugar. Praia Grande é o antigo Santos ainda, e dependendo do lugar pode até 7. Guarujá também tem, né, nessa tendência. Porque não tem jeito, para você trazer desenvolvimento e para você trazer o desenvolvimento para a região, é o melhor jeito, porque a gente está numa... Santos é finito. A gente está numa ilha. E tem área continental, tem, mas 99% da área continental é preservação. Então o que a população mora é numa ilha, não tem jeito. E para você melhorar essa ilha é só você construir para cima. Você não tem mais espaço para construir para o lado. E na hora que você adensa, você acaba melhorando o trânsito, você acaba otimizando o trânsito, otimizando o comércio, otimizando a ventilação, até exatamente o que você falou, por causa dos recursos. Então hoje a gente nunca mais ia ter o que a gente tem na Avenida da... O pessoal fala muito da Avenida da Praia. Se todos os prédios fossem demolidos e feitos hoje,
você ia ter muito mais espaço entre eles. Mas assim, é muito mais espaço. Porque o espaço que eles têm hoje entre um e outro é o espaço que eu teria se fosse até o 5º andar. E você pega hoje um prédio que tem 20, você tem 4 vezes mais espaço do que no 5º. O prédio fica mais alto, fica mais delgado, mais estreito. E aí melhora a ventilação. Melhora a ventilação. Tem uma pesquisa de um professor universitário entre a temperatura na orla da praia em Santos, nos bancos da praia, e atrás do primeiro quarteirão, que seria as ruas Epitácio Pessoa, Arthur Assis, né? Floriano Peixoto. Ele descobriu diferenças de até 6 graus por causa o banco da praia tem a brisa, tem a ventilação e atrás não tem, né? Agora, há lugares no Brasil em que isso é muito pior do que Santos, como no Rio de Janeiro, um prédio lá em Ipanema é encostado no outro, né? Sim. Copacabana. É o que você falou, a gente tem exemplos piores. São prédios baixos e encostados um no... O que atrapalha totalmente a iluminação da cidade. A gente tem sorte de ter avenidas que nem a Ana Costa, a Conselheiro Neb e os próprios canais, que ajudam muito nessa ventilação da cidade, em questão da brisa marítima entrar. Então a gente é engraçado até. A primeira quadra é ruim, mas a segunda já vai melhorando, a terceira melhora mais, a quarta melhora cada vez mais. Então a região central não sofre tanto. Quanto mais pra dentro, você sofre menos. Porque acaba entrando essa brisa por essas outras avenidas. Inclusive porque a região central de Santos também fica perto do porto, porque perto do braço do mar que ele faz, o canal vai entrando. Existe já uma tendência, principalmente em Santos, de demolição de prédios mais baixos para a construção de edifícios mais altos dentro dessa nova legislação que permite 4,5 a 5 vezes a utilização do terreno e os prédios mais baixos não utilizavam isso tudo. Essa tendência pode chegar até a edifícios mais altos, você prevê? Olha, edifícios de 5 andares, 6 andares. Santos, eu vou te falar que já teve prédio de 10, 12 andares demolido. Prédio de 10 andares demolido para fazer um de 30? É que você acaba fazendo um de 20, vamos dizer assim. É porque não era nem pela altura ou pelo tamanho. Às vezes é o modelo do apartamento que não cabe mais naquela região. A Santos, por ser uma cidade finita, ela muda muito em pouco tempo o estilo de moradia de cada região. Um bairro hoje, vamos dizer assim, ele dura 10, 15 anos no auge, e aí você já tem, aí depois é outro bairro vizinho, aí depois é outro bairro vizinho, depois é outro bairro. Então você não tem uma região que perdure muitos anos, muitas décadas no seu auge, né? Por ser uma cidade que está sempre movimentando, né? É ótimo. E aí você acaba desenvolvendo tudo, né? E aí vamos para a questão que você foi convidado para conversar sobre ela, que é a questão da mão de obra. Tem chamado a atenção alguns comentários de construtores com dificuldade de arregimentar a mão de obra para as construções pela disputa. Você citou mesmo, a região da Baixada Santista liderou o crescimento de vagas de emprego pelo Sinduscom nas regiões do estado de São Paulo, que é um estado muito pujante, né? Eu ouvi de construtor dizendo assim, o pedreiro que trabalhava para mim, ele está numa outra obra ganhando 15 mil reais por mês. Aí eu ouvi na Associação de Engenheiros, 5 mil, 6 mil já é um salário baixo para pedreiro. É isso que está acontecendo? Ou são exceções? Não, hoje o pessoal que entra para trabalhar na construção, ele ainda, pode-se dizer que até um erro do setor. Então a gente ainda tem essa prerrogativa de um trabalho pesado e que remunera pouco. A remuneração melhorou muito nos últimos anos. Até por causa dessa questão de ter cada vez menos pessoas. Então quem está lá recebe mais. E o pessoal tá ficando mais especializado, tá melhorando a qualidade. Então, na hora que ele acaba produzindo mais, então você pode pagar mais. Antigamente, o pessoal não era tão qualificado. Hoje, você tem quem está trabalhando é bem qualificado, então eles recebem bem. Então, todo mundo que entra e está disposto a entrar no setor, já começa recebendo bem. Então, hoje, realmente, é média
Tem os casos de 15 mil, não tem o que discutir, mas também como tem os casos de 5, 6, é normal. Então não tem mais aquele salário, vou receber só 1.800, que é o mínimo. Nesse caso das remunerações de 10, 15 mil reais, não é remuneração por hora de trabalho, é remuneração por tarefa, não é? Sim. Aí que você diz que melhorou a produtividade. Como é que essa produtividade melhorou? O Sinduscom, a Secovi, o Secov, investiram na formação da mão de obra? Dessa mão de obra que está lá, a gente sempre, quem está dentro da obra, você sempre vai conversando, vai trazendo um ferramental novo, vai trazendo algumas coisas outras que vão melhorando. Antigamente, por exemplo, a gente fala que não rendia tanto, o pessoal acabava virando a massa na mão, na obra, tinha que subir o carrinho. Hoje você pega, você já tem a massa pronta, que já chega usinada da obra, então ele não perde esse tempo para preparar a massa, levar para o lugar, já está tudo ali do lado dele. Então ele pega, ele já sai produzindo, ele chegou, ele já senta para produzir. Antigamente ele tinha todo esse processo que ele tinha que fazer antes de começar a produzir. Hoje, por essa parte de industrialização, paletização, então a gente por isso que ele consegue melhorar muito o rendimento dele. Não é nem por... E tem novas ferramentas que facilitam o serviço, tem várias tecnologias que estão sendo introduzidas no setor. Mas um azulejista, por exemplo, tem alguma novidade técnica na função dele? Não, ou ele sim. Continua pondo palitinho lá para fazer deixar o rejunte? O método construtivo continua o mesmo. Só que, como a gente fala assim, ele consegue produzir mais porque a estrutura em volta dele melhorou. Então ele não perde tanto tempo nas coisas que ele perdia para poder produzir. Então hoje ele chega podendo produzir o tempo inteiro. E na hora que você melhora os materiais, você já tem um ganho de produção. Na hora que você melhora as ferramentas, você tem outro ganho de produção. E na hora que está tudo pronto para ele trabalhar, ele tem outro ganho de produção. Então, são vários fatores pequenos que acabam virando um bolo grande, né? Os projetos melhoraram também? Mas falar que o projeto melhorou se adequar às modernidades, a gente pode dizer assim. Eles estão mais atualizados que antigamente. Muita gente reclama de quartos muito pequenos, né? Banheiros muito pequenos, chuveiros muito pequenos, né? Mas a gente olha para o Japão e tem apartamentos que é só uma gaveta onde o sujeito dorme, né? Eu acho que no centro de Tóquio. A gente está indo numa tendência que é mundial, e o Brasil, vou te falar, está quase no final da fila, de fazer apartamentos menores, mais compactos. Até para você ficar mais fácil você gerir durante o seu dia a dia. Porque hoje você tem cada vez menos mão de obra de uma pessoa para te ajudar em casa. Então, você acaba fazendo mais você mesmo. Então, você tem um apartamento antigamente de 140 metros, 130 metros para 2, 3 pessoas morar, era um trabalho gigantesco para ser mantido. E você acaba tendo essa tendência de tendo menores que acaba tendo menos trabalho. A qualificação da mão de obra, você sente que é mais, a produtividade é maior, justo pelo sistema? Porque também tem o Senai, por exemplo, o Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, né, que forma profissionais para a construção civil, né? Você sente, tem uma diferença do profissional formado no Senai, não tem? Tem, não. Os profissionais que são formados pelo Senai, que até o Sinduscom tem parceria do Senai, que está trabalhando no estado inteiro, bastante nessa tecla de... Tem uma parceria com o Sinduscom? Tem. A gente tem o Sinduscom com o Senai, tem uma parceria grande no estado, que a gente tenta trazer mais gente para o setor. Porque eles tinham cursos muito longos, que eram excelentes, e a gente conseguiu diminuir um pouco a carga horária desses cursos para o pessoal entrar mais rápido no setor. Não precisa fazer um curso de 6 meses. Hoje eles têm cursos profissionalizantes aí de 15 dias, 1 mês e meio, para a pessoa já começar a trabalhar. Que eles ensinam muito bem, não tem o que discutir. O processo do Senai que tem de aprendizado é maravilhoso. Então todos os setores, que nem hoje eles têm, desde o pedreiro, o azulejista, o carpinteiro, o armador, o pintor, o eletricista e o encanador. Eles têm todos os setores. E a gente, com eles, a gente reduziu um pouco todas essas cargas horárias para ser bem específico, para o pessoal poder entrar e começar a trabalhar o mais rápido possível e numa qualidade melhor. Quanto tempo tem essa parceria?
Essa parceria com o Sinduscom a gente renovou faz mais ou menos um ano e pouquinho. E você sente, então, que já tem uma melhoria da qualidade da mão de obra na construção civil em função desse trabalho? Aqui na região ainda não chegou, que a gente começou a setorizar para fazer núcleos de teste, até podemos dizer que foi testes pioneiros, foram projetos pilotos em cidades do interior e na capital que a gente está começando a trazer para cá. Olha, Lucas, muito interessante conversar com você sobre as questões da mão de obra e da construção civil na Baixada Santista, no estado de São Paulo, atividade do Sinduscom, mas a gente chegou no final do nosso tempo. Então a gente agradece a participação e deseja para você muito boa sorte na continuidade da carreira. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. Obrigado, Paulo, obrigado a equipe toda aqui, obrigado pessoal da ISFM. Muito obrigado. Até uma próxima vez. A gente agradece principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima semana para você que você merece.